Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. E Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você também que está em casa rezando e celebrando conosco, a riqueza da palavra de Deus vem ao nosso encontro e nos ajuda a fazer a experiência de Deus cada vez mais forte na nossa vida. O texto dos Números nos coloca no contexto da travessia do deserto pelo povo de Deus, rumo à sua libertação. O deserto é sempre o lugar da dificuldade, do sofrimento, mas é também o lugar da experiência mais bonita que se pode fazer de Deus, da experiência mais concreta. E o povo de Deus, diante das dificuldades, vai fazer essa experiência do Deus libertador. Acabamos de ouvir a reclamação do povo pela falta de água. No deserto, podemos imaginar a importância da água a matar a sede e a sustentar a caminhada. E eles então, vendo-se sem água, reclamam de Moisés. Por que você nos tirou do Egito, onde a gente estava escravo? Foi para morrer de sede aqui no deserto? Então preferiríamos morrer lá mesmo. Esta reclamação que se dirige a Moisés, na verdade, ela se dirige ao próprio Deus. E nasce de um coração de quem ainda não tem a confiança plena
no Deus que conduz a libertação. E pode acontecer conosco também, queridos irmãos e irmãs, que ao longo da nossa vida, diante das dificuldades, diante dos sofrimentos, sem sentir de maneira mais forte a presença de Deus, nós reclamamos e achamos que Deus nos abandonou e que vai nos fazer perecer na travessia da vida. E Deus vem como aquele que faz jorrar a água da rocha, a água que sustenta, que mata a sede, que dá reforço e faz caminhar. Moisés e Arão duvidam, por isso Deus vai dizer, olha, vocês não vão entrar com o povo na terra prometida, porque vocês duvidaram que eu poderia fazer sair água desta rocha. Meus queridos irmãos e irmãs, Deus jamais falha conosco. Ele jamais nos deixa perecer no caminho. Ele sempre provê a água que mata a nossa sede e nos sustenta na caminhada. Compreendemos esta palavra à luz do Cristo, fonte de água viva, que nos sacia e nos fortalece para vencermos todas as dificuldades que se apresentam à nossa frente. O texto de Mateus que nós acabamos de ouvir nos conclama a responder uma pergunta fundamental para vocês: quem sou eu? Queridos irmãos e irmãs, quem é Jesus para você? Nós podemos, como Pedro, dar uma resposta que vem do que nós aprendemos, do que nós ouvimos. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Mas esta resposta traduz de fato o que compreendemos de Jesus, o que conhecemos de Jesus, as implicações a elas inerentes? Observemos, irmãos, que a resposta de Pedro, Jesus o confirma como referência dos apóstolos. Você é pedra, e é sobre esta pedra que eu vou construir a minha igreja. E em seguida Jesus fala da sua paixão, da sua morte e ressurreição, para que ninguém tivesse uma compreensão equivocada do seu messianismo. Não era um messianismo glorioso, poderoso, política e economicamente, um Messias rico, mas era um Messias que se mistura com os pobres, com os simples, que veio para trazer libertação, curar os corações feridos, e por causa disso ia sofrer a paixão e a morte. Esse é o Messias. E Jesus fala isso aos seus discípulos para que eles não fiquem iludidos com a ideia de Messias que não se encaixa em Jesus. Pedro, o mesmo que disse que Jesus é o Filho do Deus vivo, vai agora chamá-lo à parte e vai dizer que isso não te aconteça, Senhor. Deus não permita tal coisa. Esta palavra de Pedro mostra que, embora ele tenha dito corretamente que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, não tinha a compreensão profunda de que tipo de Messias ele estava falando. Por isso Jesus vai dizer: vai-te, Satanás, porque você não pensa as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Então Pedro tinha também uma compreensão de Messias equivocada, por isso Jesus o repreende. Meus queridos irmãos e irmãs, ao respondermos quem é Jesus, diante da sua pergunta, para vocês, quem sou eu?